Até este ponto no curso, nós estudamos laços de repetição, comandos de seleção, variáveis e operadores. Vamos ver agora um exemplo onde nós podemos aplicar tudo isso. Então aqui, cálculo do IMC, índice de massa corporal. Esse é um indicador válido para nós analisarmos se a pessoa está com um peso saudável. Veja que esse indicador não mede o percentual de gordura, é apenas um indicador de saúde. Então, um exemplo diz: implemente um programa para calcular o IMC de um número indeterminado de pacientes. Então, veja, esse indeterminado aqui é um termo muito importante. Calcular ao menos um IMC e, caso o usuário queira, repetir o processo de leitura dos dados. Então, veja, o IMC é calculado como o peso dividido pela altura ao quadrado. O valor resultante desta expressão deve ser analisado de acordo com essa tabela. Então, se o paciente for do gênero feminino, podemos analisar a seguinte faixa de valores. Por exemplo, se o valor está entre 19,1 e 25,8, então significa que o peso está normal. Outro exemplo, se o paciente for do gênero masculino e o peso estiver entre 26,4 e 27,8, significa que ele está marginalmente acima do peso, um pouquinho acima do peso. Então veja que há essa diferenciação por gênero. Então vamos ao Code Blocks para analisar a melhor forma de resolver esse problema. Então aqui eu já fiz uma colinha para me ajudar depois, colocando a faixa de valores que devem ser utilizadas na interpretação do resultado. Tá? Vamos colocar aqui também a fórmula de cálculo do IMC. Então, o IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então, esta seria a fórmula para o cálculo do IMC. Veja que os dados de entrada para esse problema são justamente o peso e a altura. Então, estes são os dados que eu devo solicitar ao usuário. Agora, vamos aqui a algumas observações que são possíveis a partir do enunciado do problema. Tá? A execução do programa ela é indefinida quanto a quantas iterações, ou seja, quantas repetições do processo de cálculo do IMC eu devo realizar. Por quê? O usuário tem que ter a opção de informar se ele deseja calcular mais um IMC após o cálculo do primeiro. Então, logo de cara aqui, nós podemos descartar o laço for. Tá? Lembre que ele pode ser utilizado ou deve ser utilizado quando você vai resolver um problema cuja quantidade de iterações é conhecida. Então, como a execução é indefinida em termos de quantidade de repetições, vamos descartar o for. Aqui também o usuário deve informar se deseja calcular um próximo IMC. Então nós podemos dar a opção do usuário informar simplesmente sim ou não. Então podemos utilizar um caractere, no qual ele vai informar S de sim ou N de não. Agora veja esse 3, que interessante. No mínimo, um IMC é calculado uma única vez. Então abriu meu programa, subentende-se que pelo menos um IMC vai ser calculado. E aí vamos associar este ponto 3 com este ponto 1. Então a execução é indefinida, não sei quantas iterações vão ocorrer, porém um IMC vai ser calculado. Nesse caso, veja que nós podemos utilizar o comando de repetição do while, que seria faça enquanto. Então faça o cálculo do IMC e enquanto o usuário informar que deseja continuar calculando o IMC, repetimos o processo. Agora, dependendo do gênero informado, a interpretação do resultado vai mudar. Tá? Então, nós podemos utilizar aqui o nosso comando switch. Em uma variável, o usuário vai informar se o gênero é masculino ou feminino. E dependendo da análise desse resultado, nós mudamos a interpretação. Que, por sua vez, depende de um intervalo. Tá? Então, veja aqui, o resultado do IMC depende de em qual faixa de valores o valor resultante dessa equação aqui está. Então, para trabalhar com esses intervalos, veja que nós precisamos trabalhar com if else. Não seria viável implementar essa análise de se um valor está contido dentro do intervalo utilizando o switch.
Sim, mais uma coisa aqui. Como a interpretação do resultado muda de acordo com o gênero, então o gênero também seria um dado de entrada a ser solicitado ao usuário. Então vamos colocar aqui as nossas entradas. O peso, a altura e o gênero. Veja que eu estou escrevendo num comentário uma pequena colinha para me ajudar na hora de fazer esse código. Então, peso, altura e gênero. E qual é a nossa saída? Então, vamos colocar aqui que a nossa saída é justamente a interpretação do IMC. Então, interpretação do IMC, que é o resultado da análise de que intervalo, em que intervalo está inserido o valor do IMC que foi calculado, e vamos mostrar também o próprio IMC. Então, IMC. Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso código pelo ponto 1. A execução deve ser indefinida, então meu programa deve executar infinitamente. E vamos considerar também o ponto 2. O usuário informa se deseja calcular um próximo IMC. Então, neste caso, vamos declarar uma variável do tipo char. Vamos chamar esta variável de calcular. Tá? Então, dentro dela, o usuário vai informar sim ou não para a pergunta: você deseja calcular mais um IMC? E vamos fazer o seguinte: faça. Então, faça o quê? Vamos colocar uma mensagem para o que é que vai ser feito aqui. Então, cálculo do IMC. Faça o cálculo do IMC enquanto o valor da variável calcular for igual a sim. Então, veja que o valor inicial da variável calcular é desconhecido, ainda não foi definido. Mas eu sei que, no mínimo, um IMC vai ser calculado. Então, quando eu entro nesse laço de repetição, eu já posso implementar o cálculo do IMC aqui dentro. No final desse laço de repetição, significa que eu acabei de calcular o IMC uma vez. Então, no final dele, vamos perguntar ao usuário se ele quer calcular mais um IMC para que o laço seja repetido. Então, vamos escrever assim: calcular IMC novamente. E aí o usuário pode responder sim ou não. Então, sim, calcular. Veja que você já pode testar, aqui não esqueça do ponto e vírgula, já pode testar esse código. Como é que ele vai funcionar? Infinitamente ele vai mostrar na tela a mensagem cálculo do IMC. Após mostrar a mensagem, ele pergunta ao usuário se ele deseja calcular o IMC novamente. Então vamos executar isso para verificar que o nosso programa já está em loop infinito. Então, cálculo do IMC, a mensagem foi mostrada. Calcular IMC novamente, vou escrever S, sim. Então veja, novo cálculo do IMC, sim. E ele fica nisso infinitamente até que eu digite N, ou então alguma coisa diferente do S. Veja que o programa foi encerrado. Neste sentido, nós terminamos a implementação dos pontos 1 e 2. Tá? Vamos agora, então, para a aquisição dos dados para o cálculo do IMC. Então, para calcular o IMC, precisamos do gênero. Então, é um caractere, vai ser ou masculino ou feminino. Precisamos do peso e precisamos da altura. Como resultado do IMC, também teremos um valor real e vamos chamar de IMC. Essa variável é difícil de colocar um nome para ela. Mas enfim, conseguimos, depois de muito trabalho. Então, primeiro, vamos solicitar ao usuário que informe os valores a serem utilizados no cálculo. Então, cout, olha, cout já estava ali. Informe a altura, cin, altura, cout, informe o peso. Então aqui cin peso e cout informe o gênero. Aqui vamos colocar um auxílio para o usuário, então masculino
ou feminino. Então, sem gênero. Então, veja. Cálculo do IMC. Informe a altura, informe o peso, informe o gênero. Então, neste ponto aqui, nós já temos todos os nossos dados. Agora, basta calcular o IMC. Então, o nosso IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, vamos colocar aqui a função POU, tendo como base a altura, tendo como expoente o 2. Então, o POU pertence à biblioteca CEMEF e serve para calcular potências. O primeiro parâmetro que eu coloco aqui é a base e o segundo é o expoente. Para poder utilizar essa função, você precisa inserir o cabeçalho da biblioteca CEMEF. Então, vamos colocar ele aqui em cima. Include CEMEF. Nesse ponto, nós já podemos até mostrar o resultado do IMC, do valor que foi calculado, porque o valor independe do gênero. Então, vamos escrever o seguinte: IMC igual ao valor da variável IMC. Então, nós temos o resultado numérico, mas ainda não colocamos a interpretação. Vamos testar esse código. Informe a altura. Eu vou calcular o meu IMC. Vamos ver se eu estou acima do peso. Então, 1,92. Informe o seu peso, 82. O gênero masculino. Então, o meu IMC está em 22,24. E veja aqui, após aquele cálculo, como nós implementamos no início, ele está perguntando se eu quero calcular o IMC novamente. Então, eu posso dizer sim ou não. Se eu respondo sim, então ele começa a solicitar os dados mais uma vez para que eu calcule outro IMC. Então, vamos colocar uma pessoa um pouquinho mais baixa, 1,55, que pesa 60 quilos e é do gênero feminino. Então, IMC 24,9. Quer calcular outro IMC? Não, agora eu não quero. Então, o que está faltando no nosso programa agora é justamente a interpretação do resultado. Então, a interpretação do resultado muda de acordo com o gênero. Nós temos o gênero do usuário ou do paciente na variável gênero. Então, agora nós podemos utilizar o comando switch, escolha. Como é que ele trabalha? Então, switch, nós colocamos aqui dentro uma expressão, no nosso caso é o gênero, e o comando vai comparar o valor desta expressão a valores constantes descritos em casos aqui. Então, eu tenho case masculino, que seria o M, teria um case para o feminino, e eu posso ainda ter um case default, tá? Que seria padrão. Vamos utilizar ele para qual caso? Vamos imaginar que o usuário pode digitar aqui uma letra inválida no gênero e então seria impossível interpretar o resultado. Já vamos colocar essa mensagem aqui. Então vamos colocar gênero inválido, impossível interpretar IMC. Então, nós teríamos essa ação padrão caso o gênero informado seja inválido. Tá? No material sobre o switch, eu havia dito que aqui dentro eu devo colocar uma expressão que resulta em um valor inteiro e que estes valores aqui devem ser constantes inteiras. Por mais que eu tenha utilizado o caractere aqui, eu não estou cometendo um erro, porque os caracteres são armazenados como valores inteiros. Tá? Todo caractere tem um valor inteiro correspondente. Então, quando eu escrevo o caractere entre aspas simples aqui nos cases e analiso um caractere na expressão, o que está sendo tratado, na verdade, é o código ESC, um valor inteiro decimal correspondente a esse caractere. Então, vamos colocar aqui o comando break ao final de cada case, porque nós não queremos que o case abaixo seja executado. E agora sim vamos implementar a interpretação do resultado. Então, o primeiro caso, gênero masculino.
Então aqui dentro eu vou escrever um encadeamento de if-else para a interpretação do resultado no caso do gênero masculino. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para que eu não tenha que digitar todos aqueles valores. Então, se o valor do IMC for menor do que 20.7, Cout, vamos mostrar a mensagem abaixo do peso. Muito bem. Se não, se o meu IMC for, aliás, vamos colocar aqui o seguinte, se for menor ou igual a 20.7, então estou abaixo do peso. Se o meu IMC for maior do que 20.7 e o meu IMC for menor ou igual a 26.4, então o IMC está normal. Cout, peso normal. Agora o trabalho é mais braçal do que criativo. Então nós precisamos apenas colocar todas estas faixas. Então veja que é o encadeamento de if-else. Quando uma condição destas é verdadeira, implica que as outras não são. Então apenas uma delas vai ser executada. Se não, se o meu IMC for maior do que 26.4 e o meu IMC for menor ou igual a 27,8, então Cout é marginalmente acima do peso. E vou fazer isso para todos. E aqui por fim, então, se o meu IMC não é menor que 20.7, não está entre 20.7 e 26.4, não está nesta faixa e não está nesta faixa, então só pode estar acima do 31. Neste caso, então vamos escrever Cout obesidade. Se nenhum dos casos anteriores for satisfeito, então temos aqui o nosso else com um caso padrão. Muito bem, aqui eu vou tirar uma cópia e vou colar na parte do gênero feminino. Deixa eu só ver se ficou algum erro antes aqui da compilação. Parece que alguma coisa ficou aqui embaixo. Não. Podemos fazer um teste. Então, a altura. Vou colocar meus dados de novo. 1,92. Ah, coloquei a vírgula, então deu errado por causa disso. É ponto. 1,92. 84 quilos. Gênero masculino. Tá? Então, IMC 22,78, peso normal. Ok, quero calcular outro? Não. Então não temos nenhum erro de compilação aqui, vamos copiar esse código e só alterar os valores para o gênero feminino.
precisamos agora copiar os valores que estão aqui em cima. Então vamos colocar aqui para facilitar. Então, case, caso o gênero seja feminino, então eu tenho como primeiro valor 19.1. Depois a faixa de valores, se o MC tiver entre 19.1 e 25.8, então o peso é normal. Entre 25.8 e 27.3 estaria marginalmente acima do peso. Entre 27.3 e 32.3, aqui tem um errinho, ficou uma vírgula no lugar, depois eu vou corrigir lá no masculino. 32.3 e por último aqui a obesidade. Então só importei os valores do caso do feminino. Sim, aqui, ó, coloquei vírgula. O separador do decimal é o ponto, porque nós estamos trabalhando com uma linguagem que vem do inglês. Ok, então vamos testar se está funcionando também para o gênero feminino. Informe a sua altura, 1,6, 1,60 m. Informe o peso, 65 kg. Informe o gênero, feminino. Então, IMC 25.39, peso normal. Quer calcular outro IMC? Vamos colocar aqui sim. Então, agora, informe a sua altura, 1,8, 1,80 m. Vamos colocar um peso baixo, 60 kg. Gênero masculino. Então, IMC 18.51, abaixo do peso. Nossa calculadora funcionou. Quer calcular outro? Não. Então vamos retomar aqui como é que nós resolvemos o problema. Então primeiro, tenho a minha variável calcular, que pergunta para o usuário se ele quer calcular mais um IMC, uma variável gênero, no qual eu pergunto se é masculino ou feminino, uma variável para armazenar o peso e a altura do paciente e uma variável para receber o resultado do cálculo do IMC. Como o programa tinha que executar infinitamente e o usuário sempre informava ao final de cada iteração se desejava realizar o cálculo mais uma vez, eu optei por utilizar o comando do. Por quê? Faça o cálculo do IMC e mostre a interpretação enquanto o usuário informar que deseja repetir esse processo. Então, no final do cálculo do IMC e de mostrar a interpretação do resultado, eu pergunto ao usuário novamente se ele deseja calcular. Então, no final, eu avalio a condição, se o calcular é sim. Se for, eu volto para o início do laço para repetir todo o processo. Que processo é esse? Leia do teclado a altura, leia o peso, leia o gênero, calcule o IMC, então seria o peso dividido pela altura ao quadrado. De posse do resultado do IMC, eu faço a impressão dele na tela. E agora venho para a interpretação do resultado. Então, como eu tenho o gênero, utilizei o comando switch. Por quê? Porque fica bem organizado o código, como você pode ver aqui, ó. Então, escolha o gênero. Caso seja masculino, então faça a interpretação da faixa de valores utilizando o if-else. Caso seja feminino, então realize a interpretação do resultado utilizando o if-else. E aqui um caso default, que se o gênero lido for inválido, então seria impossível interpretar o resultado. Veja que você também poderia forçar o usuário a informar um gênero válido. Como? Você poderia criar um laço de repetição que infinitamente pergunta ao gênero até que o usuário informe um gênero válido. Então esse foi o nosso cálculo do IMC. Espero que vocês tenham gostado do exercício. O vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena para você estudar e revisar os conceitos. Também serve para você ver como tudo isso pode ser aplicado.